Bom dia a todos. Sejam bem-vindas à nossa 31ª jornada do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, no dia 31 de julho de 2021. E nós estamos aqui na mesa 3 para falar um pouquinho mais sobre todas essas questões das imagens da alma, de como que a gente lida, né, com essas coisas da psique dentro da abordagem junguiana. Então, a nossa mesa, a mesa 3, é composta do Gustavo Vicker, que é psicólogo, candidato à formação de analista pelo Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, a Marluce Renz, que é psicóloga também candidata na formação de analista, e o Maurício Santos, que é psiquiatra, que também está nessa jornada como candidato a analista do Instituto do Rio Grande do Sul. Nós vamos começar, então, com o trabalho do Gustavo, que vai falar sobre o movimento da Tropicália, e nós vamos ter 15 minutos para cada um dos palestrantes, né, trazer o seu assunto, e no final nós vamos ter uma discussão de 15 minutos também, e conversar um pouquinho mais sobre como que foi essa experiência, né, de trocar estes assuntos tão importantes, de ouvir os colegas e poder aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, cada um deles vai dizer sobre o que vai falar, então eu não vou repetir todos os títulos aqui, mas vamos então começar com o Gustavo. Então, Gustavo, pode começar a tua fala. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar, então, uma imagem aqui. Só um momentinho. Pronto. Então, o título do meu trabalho é Eu organizo o movimento, a Tropicália e as variedades da experiência dionisíaca. O presente trabalho da sequência é uma série de artigos que buscam, a partir da linguagem artística, e em especial a música, um meio de reflexão psicológica. Podemos olhar a cultura e suas expressões como a linguagem viva da alma, como produtora de significados e expressão dos movimentos da psique coletiva. A expressão artística serve ao analista junguiano como fonte de informação sobre os modos da alma pensar, sentir e se expressar. As artes plásticas, a literatura, a poesia, a música, o cinema são algumas das linguagens que ajudam a ampliar o repertório imaginal de um analista. Toda manifestação artística possui a propriedade de provocar movimento interno, de tocar a profundidade da alma. Neste sentido, toda arte possui uma dimensão dionisíaca. Dionísio é o deus do arrebatamento, da transposição de limites, do êxtase e da loucura. É também o deus das verdades cruas. A divulgação dos livros Vermelho e Negro de Jung tem levantado uma série de debates e revisões sobre a forma como compreendemos sua psicologia e a aproximação desta com a arte. O que se observa é que Jung desenvolveu um método muito particular de experiência psicológica. Estamos falando de um Jung que, em busca de uma experiência psíquica viva, fez uso de um método muito próximo daquilo que entendemos como expressão artística. Um dos epítetos de Dionísio é o inatingível. É impossível atribuir a ele qualquer forma definida e acabada. Algo dele sempre nos escapa. Para refletirmos sobre o espírito dionisíaco, escolho a Poética, de Caetano Veloso, um personagem que a mim fala muito diretamente e que me parece encarnar através de sua arte muitos aspectos desse arquétipo. Tomo neste artigo sua canção Manifesto Tropicália para refletir sobre a multiplicidade e a complexidade da experiência dionisíaca e como ela pode se manifestar em momentos de transformação e renovação. Antes de examinarmos a letra da canção, vamos contextualizar o momento histórico em que surge o artista Caetano Veloso e o movimento tropicalista em meados dos anos 1960. O Brasil vivia um período de florescimento. Tínhamos a seleção brasileira campeã de futebol, tínhamos Pelé, um ídolo negro, alçado à categoria de rei, uma nova capital, Brasília, moderna e monumental, era recém-erguida, a bossa nova conquistava o mundo,
No esporte e na cultura, o Brasil dava sinais de que alcançaria um novo patamar. Enfim, realizaria todas as suas potencialidades. Mostrávamos ao mundo, através da arte, da arquitetura e do esporte, que tínhamos capacidade de produzir grandes e admiráveis feitos, com inteligência e criatividade. Naturalmente, essa primavera brasileira fez despertar na sociedade desejos de mudanças na estrutura social. Os novos ventos traziam a esperança de que, enfim, enfrentaríamos e venceríamos nossa brutal desigualdade estrutural de raiz escravocrata. Porém, veio a reação. Os militares tomaram o poder e lá permaneceram por 21 anos. Sob o pretexto de conter uma suposta ameaça comunista, bem como combater a corrupção, o país mergulhou num regime ditatorial que calou as vozes dissonantes, censurou, perseguiu, exilou e matou. Num plano arquetípico, poderemos dizer que houve uma ascensão de forças titânicas: patriarcado, colonialismo, dominação, imperialismo, controle dos corpos, poder do dinheiro e conservadorismo são algumas manifestações do titanismo. São forças que emergem de tempos em tempos e que se caracterizam pela forte tendência à uniformização, à padronização, à supressão das diferenças e das marcas da singularidade. Dionísio é um deus que se contrapõe ao titanismo. Conforme Lopes Pedraza, desculpa. Segundo o autor, abre aspas, os titãs têm configuração arquetípica e, por isso, sua exuberante virilidade deve ser entendida como excesso em si. Trata-se de uma energia desproporcional, desenfreada, que se manifesta de diversas formas, na religião, na política, nos negócios, na tecnologia, nas comunicações, na arte. O excesso dos titãs, como foi percebido pelos gregos, pode ser observado no titanismo de hoje. Algumas imagens aqui, né, do titanismo. Naquele momento de turbulência política e social, a música, o teatro, as artes plásticas cumpriam seu papel de expressão e reflexão. Os grandes festivais de música eram espaços onde os artistas davam voz aos anseios de liberdade e resistência popular. Os cantores de protesto tinham um grande apelo junto ao público. Entre muitos artistas, o público engajado na luta contra o regime militar, havia uma escolha por uma estética que preservasse o que era entendido por eles como a verdadeira cultura nacional. Esta opção se fundamentava numa crítica e numa reação ao imperialismo norte-americano. A Jovem Guarda, que incorporava o rock e as guitarras elétricas à sua linguagem, era vista como a máxima expressão da alienação a ser combatida pelos artistas ditos engajados. Tinha-se, portanto, o seguinte cenário: uma força titânica, autoritária e opressora no poder, e uma oposição que também apresentava feições titânicas através de um rígido conservadorismo estético de viés dogmático e xenófobo. Tudo isso desagrada o olhar sensível do artista dionisíaco. Caetano busca, com outros colegas, um caminho diferente, nascendo assim a Tropicália. A canção é o manifesto que anuncia o movimento. Vamos, finalmente, à canção na íntegra. Sobre a cabeça, os aviões. Sobre os meus pés, os caminhões. Aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva bossa, sassá, viva palhoça, sassá, sassá. Viva bossa, sassá, viva palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel, crepom e prata. Os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás de verde mato o luar do sertão. O monumento não tem porta. A entrada é uma rua antiga, estreita e torta. E no joelho uma criança sorridente, feia e morta estende a mão. Viva mata, tatá, viva mulata, tatatá, viva mata, tatá, viva mulata, tatatá. No pátio interno há uma piscina, com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina em faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. No pulso... Ops, desculpe, gente. Deu um probleminha. No pulso esquerdo, bang bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes,
Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viviracema, mamá, vivipanema, mamá, mamá, viviracema, mamá, vivipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém, o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá para o inferno, meu bem. Que tudo mais vá para o inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, Carmen Miranda, da, 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 da. A canção traz uma extensa série de imagens sobre as quais caberiam inúmeras amplificações. Vou destacar aqui apenas algumas. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões. Aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Atentemos para a perspectiva do eu lírico nos primeiros versos da canção. Ele se situa num lugar intermediário, nem no céu, onde voam os aviões, nem no chão, onde circulam os caminhões. Seu nariz faz as vezes de seta que aponta para a chapada, para o interior do país. Ele fala sobre um país que recém havia mudado sua capital, do litoral para o interior, e anuncia a intenção do movimento, a busca de um reconhecimento destes muitos Brasis. Em Verdade Tropical, Caetano Veloso relata o encontro com um certo alquimista português, que ao ouvi-lo recitá-lo a letra de Tropicália, apresentou uma interpretação que pareceu-lhe bastante insólita. Abre aspas. Tudo na letra era tomado à letra e valorado positivamente. Eu organizo o movimento significava que, não necessariamente eu, mas alguma força que podia dizer eu, através de mim, organizava um importante movimento. A referência que Caetano faz a este sentido, que não fora pensada no momento da composição, me parece relevante. Podemos dizer que há uma força poderosa falando pela boca do cantor. Uma força que emerge e se coloca no espaço intermediário, para além dos polos direita e esquerda. Uma força subversiva que se manifesta também no cinema novo, no teatro de Zé Celso Martínez Correia, nas artes plásticas com Hélio Oiticica, um movimento marcado pelo irracionalismo radical. Os refrões, de modo não usual, repetem-se apenas na forma, tendo cada qual um contexto diferente. Um texto diferente, no caso. Neles são exaltados elementos pertinentes à identidade brasileira. Bossa e Palhoça, Mata e Mulata, Maria e Bahia, Iracema e Ipanema, a Banda e Carmen Miranda. São elementos que na letra ganham um caráter polissêmico. Ele dá ênfase à exaltação desses elementos, o viva, e estabelece equivalências de valor entre estes, como, por exemplo, viva a bossa e viva a palhoça. A bossa nova, uma das mais ricas e sofisticadas manifestações culturais brasileiras, fruto da mistura do samba e do jazz, tem na letra a mesma relevância que a palhoça, uma construção de palha simples e rústica, típica de regiões tropicais. Dionísio se manifesta na subversão das hierarquias de valor e na exaltação daquilo que o senso comum tende a desprezar. Nele impera o princípio da horizontalidade. O monumento é de papel, crepom e prata. Os olhos verdes da mulata, cabereira esconde atrás da verde mata o luar do sertão. Aqui se apresentam mais imagens contrastantes. O frágil papel e a perenidade da prata, uma mulata de olhos verdes, uma referência à miscigenação, a mata verde, o árido sertão. Novamente destacam-se nossas riquezas naturais e culturais. Todo esse verso remete ao Luar do Sertão, de Catulo da Paixão Cearense João Pernambuco, imortalizado por Luiz Gonzaga. Onde ele diz, não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Se a lua nasce detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia e a canção da lua cheia a nos nascer no coração. A consciência dionisíaca é lunar, úmida, feminina e misteriosa. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta. No joelho, uma criança sorridente, feia e morta estende a mão. No Brasil, estamos habituados a conviver entre a sublime beleza e a grotesca violência. Ao enumerar belezas e horrores no mesmo verso, somos confrontados com um quadro absurdo, onde uma criança sorridente, feia e morta estende a mão e urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis.
A canção mostra um quadro duramente realista e verdadeiro do país, nossos dramas, nossas brutais contradições, sem dualismos ou cisões. Filma nos diz, abre aspas, a consciência dionisíaca compreende os conflitos em nossas histórias como tensões dramáticas e não como opostos conceituais. Somos compostos de agonias e não de polaridades. Ao mesmo tempo que revira e expõe as entranhas do Brasil, a Tropicália consegue evidenciar o devir dionisíaco desta terra brasilis. O que nos define é justamente a perene tensão dramática decorrente de nossos conflitos, cuja solução parece sempre precária. Este devir dionisíaco brasileiro parece alcançar a expressão máxima da antropofagia cultural de Oswald de Souza, resgatada pelo tropicalismo. Segundo Napolitano e Vilaça, abre aspas, ao justapor elementos diversos e fragmentados da cultura brasileira, o tropicalismo retoma a antropofagia, na qual as contradições são catalogadas e explicitadas numa operação desmistificadora, crítica e transformadora. Diz Oswald de Andrade, no início do Manifesto Antropófago, só a antropofagia nos une, social, economicamente, filosoficamente. Veloso ressalta a importância da antropofagia oswaldiana para o tropicalismo, abre aspas. Oswald subvertia a ordem da importação perene de fórmulas e formas gastas e lançava o mito da antropofagia cultural, trazendo para as relações culturais internacionais o ritual canibal. A cena da deglutição de Dom Pedro Fernandes Sardinha pelos índios passa a ser a cena inaugural da cultura brasileira, o próprio fundamento da nacionalidade. Com a antropofagia, nos confrontamos com a imagética trágica do desmembramento, do horror e da morte presentes no mito dionisíaco. Segundo Maffesoli, abre aspas, o naturismo dionisíaco é atravessado pelo trágico, ou seja, antes de transportar tudo para o futuro em suas diversas formas, ele se vive e vive no presente. Tal presenteísmo integra homeopaticamente a morte. Viver sua morte todos os dias, mesmo que com um certo júbilo, mesmo que na inflorescência e no barroquismo, eis o que nos ensina a pregnância naturalista. No cerne da desordem dionisíaca existe uma ordem superior, uma eucósmia. Em Dioniso, a síntese possível se dá no presente, no aqui e agora, através da experiência das emoções. Através de Dioniso, encontramos a possibilidade da valoração positiva da tragédia. O dionisismo, segundo Brunel, é ao mesmo tempo destruição e equilíbrio. Abre aspas. Este equilíbrio, no entanto, não significa estabilidade nem serenidade. Pelo contrário, o dionisismo é um equilíbrio enquanto contrapeso necessário à moderação do mundo normal, a ordem apolínea. Dionísio é o estrangeiro, é o Deus que vem, é o Deus que acolhe as diferenças, que não faz distinções nem juízos de valor. Nos cultos dionisíacos, todos eram bem-vindos. A consciência dionisíaca fala de uma permeabilidade em relação ao outro, uma abertura. Segundo Maffesoli, todos insistiram no fato de que o instinto de embriaguez, de criação, a força dionisíaca eram necessariamente estáticos. É preciso compreender este termo em seu sentido etimológico, saída de si. Mas, mais precisamente, esse êxtase referia-se ao mesmo tempo à natureza e à sociedade. A natureza, na sua estranheza absoluta, os animais selvagens, também reconciliam-se com a cultura graças à magia dionisíaca. A imagem grotesca do canibalismo, absurda, violenta e real, se apresenta como tema tabu para a consciência civilizada. Ela choca, mas também pode nos colocar a pensar. Enquanto a cultura e a subjetividade ocidentais se constituíram sob a égide do princípio da individualidade apolínea, o dionisismo representa um passo para trás. Dionísio é pré-antropocêntrico. Ele funciona como um contraponto fundamental à consciência apolínea, na medida em que integra o coletivo, o múltiplo, o outro. Precisamente aqui, neste retrocesso, entre aspas, se manifesta a dimensão civilizatória de Dionísio. Com Dionísio, nossa imaginação conecta imediatamente com os complexos mais arcaicos da humanidade. Em outras palavras, com ele, nós adentramos em níveis mais profundos da psique, segundo Lopes Pedraza. É na profundidade, no obscuro, pelo mais obscuro, que se encontra a possibilidade de renovação.
A Tropicália oferece a possibilidade do Brasil reconhecer-se não mais a partir de um olhar estrangeiro, sem se valer de um ufanismo triunfalista, ingênuo e mistificador. Ela aponta para o reconhecimento de nossas peculiaridades, daquilo que nos constitui, que nos diferencia numa perspectiva decolonial. O grande mérito do movimento tropicalista foi captar, através de um olhar dionisíaco, aspectos essenciais da nossa formação enquanto país. A partir do que foi levantado aqui, abrem-se diversas possibilidades de reflexão a serem exploradas, principalmente no que concerne aos complexos culturais brasileiros. Partindo dessas imagens da experiência dionisíaca, como podemos pensá-la em nossa prática clínica? A exemplo de nosso país, nós mesmos e nossos pacientes somos constantemente confrontados com aquilo que Jung chamou de equação pessoal. Existe um ponto no processo analítico em que o paciente se aproxima de suas verdades nuas e cruas, suas contradições, e nesse momento o irracional e as emoções irrompem. Quando Dionísio se apresenta na clínica, é preciso deixar a psique se manifestar. Há uma ordem superior em meio ao caos, e nos resta apenas confiar na divina loucura do Deus do êxtase. O grande legado de Jung foi mostrar que o processo analítico se aproxima e se confunde com a arte, ao nos conduzir pelo caminho não racional. A jornada dionisíaca que Jung ensina é a da transformação criativa, sem caminhos predeterminados, estágios ou metas. É uma abertura para a experiência, uma aventura. Por fim, cabe lembrar que em nossa prática analítica devemos estar sempre atentos aos nossos complexos culturais. Enquanto brasileiros, somos atravessados pelo complexo do colonizado. Este complexo atua sobre a nossa forma de pensar e agir. Há sempre o risco de nos identificarmos titanicamente com o colonizador e assim colonizarmos-nos e colonizar nossos pacientes com nossas ideias pré-concebidas. A perspectiva dionisíaca nos ajuda a respeitar e honrar a verdade pessoal daqueles que nos procuram. Era isso, gente. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Muito legal. Vamos ver se a gente se vê de novo todo mundo para continuarmos. Sim, voltamos. Então, depois dessas idas e vindas, né, dionisíacas e tropicalistas, vamos continuar passando aí, né, nas hospedagens, agora chegando, então, a Jung e Corbin como hóspedes do Imaginal. Então, nós vamos dar a palavra para a Marluce e conhecer um pouquinho mais dessas recepções de idas e vindas também do pessoal do Imaginário. Okay. Pode falar, Marluce. Então, bom dia a todos. Eu vou falar sobre, então, o texto Jung e Corbin, Hóspedes do Imaginal, e começaria com uma citação de Louis Massignon, quando ele diz: para compreender o outro, eu não preciso anexá-lo, mas tornar-me seu hóspede. Tornar-se hóspede é alojar-se temporariamente na casa de outrem. Na sua etimologia, hóspedes vem do latim hospes. Hoje, nós pensamos em hóspedes somente como aquele que chega, mas antigamente hóspede tinha um duplo sentido, o de quem hospeda e o de quem é hospedado. Jung, nos livros negros, nos conta que em sua viagem pelo Oriente, ele foi profundamente tocado pela cultura árabe, o que também aconteceu com Henri Corbin. Que tocou profundamente esses homens foi um traço marcante dessa cultura que é a hospitalidade. No Oriente, os hóspedes são considerados enviados de Deus. Mas esses pensadores, eles não foram apenas hóspedes e anfitriões em lugares físicos. Tanto o livro vermelho como os livros negros nos mostram o quanto Jung acolheu todos os hóspedes que foram chegando na sua casa psíquica. Henri Corbin, por sua vez, nos mostra a sua busca incansável por trazer mundos imaginários para o leitor ocidental. Corbin torna-se hóspede fiel de uma cultura, de uma filosofia e de uma forma de estar no mundo que ele acolheu como um projeto de uma vida inteira. Foi no Círculo de Eranos, um movimento que surgiu em 1933, na cidade de Ascona, na Suíça, que muitos homens e mulheres, movidos por seus ideais e pertencentes a várias áreas do conhecimento, como a filosofia, a ciência das religiões, a psicologia, a literatura, hospedaram-se. Jung inicia em 1933, mas Corbin só faria sua primeira participação em 49. Todos que ali estiveram
encontraram nesse espaço multicultural a possibilidade de diálogo para compreender o homem simbólico. Numa época que a compreensão positivista da realidade era muito forte, Eranos torna-se um anfitrião capaz de acolher o imaginal, torna-se um ponto de parada, de reflexão. Um dos objetivos do Círculo de Eranos era a aproximação do Oriente do Ocidente, de forma a compreender o homem e a sua cultura a partir do simbólico. Acontecia numa casa, a Casa Gabriela, que hospedava todos aqueles intelectuais durante 2 semanas, uma vez por ano. Jung aconselhou Olga Freud-Captain, a idealizadora de Eranos, sobre temas e palestrantes. Ele foi a conexão entre vários pensadores que pensavam estarem isolados em suas pesquisas. Sonus Chandasani nos diz, abre aspas, Eranos funcionou como um grupo crítico ao qual as obras de Jung se dirigiam a partir dos meados da década de 30. O estudo comparativo do processo de individuação no qual ele estava empenhado exigia a colaboração de especialistas no campo da religião comparada. Por outro lado, para muitos desses estudiosos, os vínculos que ele estava tentando estabelecer entre psicologia e seus campos de perícia abriam possibilidades de aplicação inesperadas de seu trabalho fora dos confins da academia. Fecha aspas. Henri Corbin foi um dentre muitos que ali detiveram-se. Haviam muitas diferenças entre esses dois pensadores. Jung era um médico, um homem da ciência. Corbin era um filósofo, um erudito, mas acima de tudo um místico. Seu grande interesse e proposição era o retorno de uma cosmogonia e de uma visão de mundo onde se necessitaria reconhecer o lugar central da imaginação, pois, segundo ele, a imaginação seria um conhecimento anterior a qualquer outro. Para Corbin, o saber só ocorre ao ser revelado, e essa visão teria sido esquecida pelo Ocidente. Jung buscava uma compreensão muito ampla da realidade. Ele inicia uma busca pessoal que está documentada no Livro Vermelho e nos livros negros. No reencontro com sua alma, Jung sente o renascer de uma nova imagem do divino dentro de si. Nessa busca, ele vai se defrontar com os símbolos, e é esse campo intermediário, o imaginal, que une Jung e Corbin. Mircea Eliade, que também foi um dos grandes pensadores que participou com Jung em Eranos, nos diz, abre aspas, numa fórmula sumária, poderia dizer-se que as investigações efetuadas ao longo dos últimos 30 anos confirmaram amplamente a importância da imaginação como um instrumento de conhecimento. A experiência imaginária, ela é constitutiva do homem, tanto quanto são a experiência diurna e as atividades práticas. Se bem que a estrutura da sua realidade não seja homologável às estruturas das realidades objetivas, o mundo do imaginário não é irreal. A imaginação revela estruturas do real inacessíveis, quer à experiência dos sentidos, quer ao pensamento racional. Ver através da alma é ver essas estruturas do real que só podem ser percebidas no aprofundamento. Trata-se de um movimento que vai daquilo que é visível para aquilo que é menos visível, que está oculto, mas que quer revelar-se. Nos livros negros, no volume 1, o eu de Jung fala para sua alma: como o conhecimento pode ser implementado na vida ainda é obscuro para mim. Deves ensinar-me isto. E a sua alma responde: não tenho muito a dizer sobre isso. Não ocorre de modo tão racional quanto tendes a imaginar. O caminho é simbólico. Nesse caminho pelo simbólico, Corbin vai cunhar o termo mundos imaginares. Ele se preocupa em buscar um termo em latim que ficasse menos sujeito a erros de traduções e interpretações para se referir a um reino de seres angélicos ou imagens arquetípicas que fornece uma base cosmológica para a realidade física. Para esse pensador, há um mundo intermediário entre o mundo das inteligências e o mundo das coisas sensíveis. Esse mundo é o da alma, acessado apenas pela imaginação criativa. Ali, o conhecimento é revelado e não é uma construção do intelecto. Louis Massignon, que foi professor de Corbin na Sorbonne, também foi um dos grandes pensadores que fizeram parte do Círculo de Eranos. Ele descreve o que seria seu lema de vida: para compreender o outro, eu não preciso anexá-lo, mas tornar-me seu hóspede. Nessa reflexão profunda, encontramos o imaginal como a conexão que hospeda múltiplas possibilidades.
No imaginal, eu não anexo o outro. Eu não sou o centro, mas eu me coloco numa postura receptiva daquele que acolhe e assim também é acolhido. Na prática clínica, Jung nos propõe o acolhimento e a relação comum-imaginal a partir do trabalho com os sonhos, com as técnicas expressivas e com a imaginação ativa. Corbin nos proporciona uma outra perspectiva, pois para ele o imaginal é um lugar com uma geografia própria, um lugar efetivamente povoado, onde habitam não símbolos, mas seres que possuem vida. Nesse caminho de formação de analista, também somos hóspedes. Hospedamos não só nossos pacientes, mas antes de mais nada, nosso próprio processo. Jung claramente enfatizou a necessidade do próprio analista fazer análise, pois para ele aquilo que não está claro para nós, porque não o queremos reconhecer em nós mesmos, nos leva a impedir que se torne consciente no paciente. Somos hóspedes e anfitriões simultaneamente, pois o processo analítico é um processo dialético, onde terapeuta e paciente são afetados. E como esse processo acontece? Como hospedar esse imaginal? O que é revelado? Corbin se preocupa muito em diferenciar o imaginário do imaginal. Jung se preocupa em dizer que tudo é imagem. Então, a nossa escuta, as palavras, os ritmos, as histórias, os sintomas, o corpo, tudo é da alçada do imaginal. Conhecer alguma coisa é imaginar, viver psicologicamente é imaginar. Para Jung, o poder da imaginação com a sua atividade criativa liberta o homem da prisão da sua pequenez, do ser só isso. Para Corbin, o imaginal é esse mundo intermediário, onde a multiplicidade que enriquece a vida pode ser experimentada. Para Jung, trabalhar com o imaginal é buscar produzir um estado psíquico em que o paciente comece a experimentar a si mesmo, o seu ser, e a partir disso ele possa reconhecer que nada está petrificado, nada é definitivo, mas há uma fluidez incrível no processo, e isso é que permite a possibilidade de transformação, do vir a ser, como ele diz. Na formação de analista, nós recebemos uma base teórica comum, mas cada um de nós vai hospedar e acolher as imagens que surgem no processo com nossos pacientes de uma forma própria. A postura perante esse material é de humildade, como dizia Jung, pois nós vamos trabalhar com aquilo que aparentemente não compreendemos, mas que a psique, a minha e a do outro que chega, considera fundamental. Jung pontua a necessidade do envolvimento emocional com as imagens, pois o imaginal movimenta aquilo que no paciente está fixo, propiciando assim que haja uma ampliação na percepção que o paciente tem da sua própria realidade. Corbin faz uma crítica em relação à nossa visão moderna do homem, que não dá à alma o lugar que a ela pertence. Ele é tão contundente a esse respeito que ele considera a perda da nossa capacidade imaginal uma perda incalculável para a nossa sociedade, pois sem ela nós tornamos a nossa existência destituída de significado, e isso por si só provoca um vazio existencial imenso. E é esse vazio que nos impulsiona na busca de sentido. Jung disse que aproximadamente 1/3 dos pacientes que chegavam até ele não possuíam as neuroses clinicamente definidas, como ele dizia, mas eles adoeciam por falta de sentido e significado em suas vidas. E ele, enquanto terapeuta, falava que assim como os pacientes se sentiam estagnados, ele também não encontrava muitas vezes formas de lidar conscientemente com essa estagnação, e por isso ele recorria aos sonhos e às imagens. Jung dizia não conhecer outra saída, a não ser lidar de forma simbólica com essa realidade psíquica. Dessa forma, na percepção de Jung, há uma necessidade do analista estar familiarizado com essa linguagem simbólica, com o trabalho, com as imagens. Para isso, ele terá que acessar outros conhecimentos que extrapolam os geralmente oferecidos pela psicologia. Aqui nós adentramos nas mitologias, nas religiões, nos contos de fada, nas palavras de Jung. O conhecimento dessa linguagem simbólica dá condições ao médico de ajudar o seu cliente a sair da estreiteza, muitas vezes angustiante, de uma compreensão exclusivamente personalística de si, de livrá-lo da prisão egocêntrica que até agora lhe encobria a perspectiva dos horizontes mais amplos da sua evolução social, moral e espiritual. Eu fico imaginando como Jung atendia os seus pacientes, principalmente após toda a sua experiência de confronto com o seu mundo interno, que para muitos de nós poderia ser desestruturante.
Isso é um traço marcante em Jung. Ele diz em inúmeros contextos que o seu conhecimento se baseia na experiência. Ele não falou de imaginação ativa apenas como uma técnica, ele viveu isso. E essa vivência fala de uma visão de mundo, de uma visão da alma, que possui leis próprias e não pode ser enquadrada dentro de uma visão fisiológica, psiquiátrica ou biológica. Num determinado momento, Jung chega a dizer que tinha o hobby científico, nas suas horas de lazer, de tentar entender por que o trabalho com as imagens funcionava, ressaltando que, compreendendo ou não, o efeito era evidente. Jung nos diz que a alma imaginal é a mãe de todas as possibilidades, e nessa miríade de imagens que se revelam, nós podemos nos relacionar sem a necessidade de interpretá-las, pois, segundo Jung, imagem e significado são idênticos, pois à medida que a imagem toma forma, o significado torna-se claro. James Hillman, que foi profundamente influenciado por Corbin e por Jung, traduz de uma forma brilhante as dificuldades que temos em lidar com o imaginal, tendo em vista a visão de mundo que carregamos e que nos atravessa enquanto analistas. Uma das questões levantadas por ele é exatamente o desejo que temos de conhecer e compreender apressadamente o outro. Podemos ser anfitriões ávidos para saber tudo sobre aquele hóspede e, com isso, podemos impedir que as imagens que querem se revelar se revelem. Quando trabalhamos com as imagens que emergem, sejam através dos sonhos ou das fantasias dos pacientes, não precisamos e não devemos sugerir nada, pois as próprias imagens falam por si só. Cabe-nos acolhê-las, hospedá-las. Basta que tenhamos a atitude proposta por Jung, abrimos mão de qualquer autoridade, pois para Jung o terapeuta não é mais o sujeito ativo, mas ele vivencia junto um processo evolutivo individual. O encontro analítico é uma parada, é a casa que recebe. Nunca sabemos quem chega, mas sabemos que as dores que chegam contêm a possibilidade de também serem as nossas. Como bons anfitriões, procuramos falar uma linguagem que o outro compreenda, pois não somos o centro, e é nessa relação de troca que a cura acontece. Hóspedes do imaginal, nós aprendemos com Jung e Corbin que nada está finalizado, pois o imaginal é vivo. Se a imaginação é criativa, estamos então criando realidade o tempo todo. Nosso grande desafio é abrir espaço psíquico para acessarmos essa cosmogonia que Corbin diz estar perdida para o Ocidente. Nesse sentido, para mim, Jung é um respiro, é um oásis numa geografia que estou apenas começando a explorar. E nessa exploração, entendi que não preciso anexar nada nem ninguém, pois sou hóspede e anfitriã, simultaneamente. Muito obrigada. Obrigada a nós, Marluce. Coisa linda esses textos, gente. Mas vamos ter tempo depois para conversar um pouquinho mais sobre eles. E vamos continuar com essa lindeza toda, né? De idas, chegadas, desorganizações e organizações, com o Maurício, então, que vai falar para nós sobre o corpo sem órgãos. Então Maurício, vamos lá. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui apresentando esse trabalho, é um interesse meu muito antigo, eu fico, enfim, circunnavegando esse tema, porque ele me interessa muito. Em última instância, trata-se de fazer uma aliança teórica, conceitual, mas não só, porque tem uma ideia de experimentação muito potente aqui que envolve a clínica também, entre, enfim, conhecimentos que foram produzidos em épocas um pouco diferentes, por modelos um pouco diferentes, mas acabam conversando, na minha opinião, pelo menos uma com a outra, né? Eu estou falando aqui do Jung, dos pós-jungianos e do pós-estruturalismo, especialmente me referindo aqui à obra do Deleuze e Guattari. Tá? Então, essa é a ideia, né? Criar esta ponte, fazer essas ideias conversarem, porque elas, na minha opinião, se potencializam mutuamente. Isso é muito saudável, porque Jung continua cada vez mais vivo e esses outros autores também ganham muito. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, esse é o título do trabalho: Individuação em Corpo Sem Órgãos. Dissolver-se, coagular-se, inventar-se. Eu agradeço ao Gelson Roberto, Luiz Roberto, não coloquei o nome dele aqui, mas ele também, né, já discute, conversa comigo sobre esse tema há um certo tempo, né?
Bom, esse texto que eu vou ler e comentar com vocês aqui, ele é muito mais longo, eu fiz uma versão concisa. Então, mas eu acho que ainda assim, os pontos principais estão presentes aqui e vai dar para pensar sobre o assunto, tá? Aqui está o de Deleuze, Félix Guattari, né, que de alguma forma transformaram a intuição do Antonin Artaud, que inventou essa ideia, essa imagem de corpo sem órgãos, vou falar nele um pouquinho daqui a pouco, e transformaram nessa proposta filosófica que está no livro chamado Mil Platôs, no volume 3 da edição brasileira, que é um texto super enigmático, difícil, ao mesmo tempo tem uma tonalidade que às vezes parece literária, mas que é muito envolvente. E eu só consegui realmente entrar nesse texto, compreendê-lo, apesar de já ser fascinado por ele há muito tempo, depois de conhecer e estudar Jung. Por isso que eu acho que as coisas conversam muito e se ajudam, né? Então é isso. Vou começar a ler aqui. Esses aqui são objetivos mais ou menos centrais do texto, tá bom? Vamos lá. Bom, sobre o corpo sem órgãos, né? A primeira característica que salta aos olhos é o próprio nome do conceito e sua origem. Ora, esta é uma formulação desconcertante que nos chegou diretamente da psique extremamente... Deixa eu só... Isso aqui. Da psique extremamente criativa e também psicótica de Antonin Artaud. Pensar a psique a partir da psicose é algo que Jung fez desde Símbolos da Transformação, que não por acaso foi o estopim do afastamento com Freud. Como sabemos, as outras fontes de Jung para acessar o inconsciente são o sonho e as mitologias. Estas fontes têm uma relação mais direta com o inconsciente do que o pensamento em sua forma usual. O pensamento consciente, racional e neurótico. Se é verdade que Freud não fugiu da psicose, também é verdade que ele tentou neurotizá-la, edipianizá-la. Desde seu início, a psicanálise havia sido desenhada para lidar com as neuroses. O célebre mandamento de que era preciso transformar o id em ego, ou o isso em eu, já nos anos 20 do século passado, confirmou definitivamente este ethos. O conceito de inconsciente freudiano sofreu inúmeras modificações e complexificou-se com o passar do tempo. Mas não é equivocado dizer que a lógica psicanalítica se interessa ao tratar do inconsciente, especialmente no que é desejo reprimido e recalcado a partir da consciência. Assim é também com os sonhos, que se tornam, nesta visão, essencialmente a realização de desejos. Então, deixo aqui uma pergunta no ar. Tendo em vista essa concepção de inconsciente, essa concepção psicanalítica, haveria para a psicanálise algo comparável ou análogo à individuação? É só uma pergunta nota de rodapé aqui, né? Bom, Jung inverte a lógica de que o inconsciente é amplamente produzido por material reprimido, amparado nos seus próprios estudos em pensadores românticos alemães anteriores ao século XX, Schiller, Schelling, Schopenhauer, por exemplo, que já compreendiam a vida consciente como sucedânea do inconsciente. Um inconsciente que tinha raízes na natureza, muito mais do que nos conflitos edípicos da família nuclear, com pretensões à universalização. Então, sobre a perspectiva junguiana, é o inconsciente que deve explicar a consciência e o funcionamento da psique, não o contrário. Dito de outra forma, temos de ouvir a psicose como um discurso original, vivo, prenhe de sentidos, capaz de formulações agudas sobre a realidade individual e coletiva, e não como uma espécie de degeneração ou perda da capacidade de pensar, como entendia a psiquiatria no final do século XIX e início do século XX, e às vezes até hoje. Uma formulação como a do corpo sem órgãos nasce de uma vivência privilegiada do fluxo inconsciente e sua capacidade de produzir imagens e símbolos. É o caso, por exemplo, também, né, das miraculações de Schreber, outro caso de vivência delirante que muito interessou a Jung e depois a Freud. O que Deleuze e Guattari propõem e fazem é desenvolver filosoficamente a intuição de Artaud a ponto de ela se tornar uma espécie de modelo vivo das transformações da subjetividade na vida vivida. Lembramos aqui da individuação, né? Não é justamente sobre as transformações psíquicas que trata Símbolos da Transformação? Artaud vivenciou a destruição de seu corpo como um fim de mundo e defendeu a necessidade da criação de um outro corpo. Ele bradou contra os ditames do organismo, contra a fixação identitária de funções e deveres dos órgãos. Vamos nos lembrar que Jung evitou os conceitos abstratos na sua psicologia e preferiu tratar do inconsciente a partir do modo como ele, o inconsciente, expressava suas potências e figuras. Por isso, hoje podemos falar sobre sombra, ânima, ânimos, persona e outros. São figuras e não apenas conceitos. Figuras da imaginação. Elas podem nos falar, assim como o corpo sem órgãos, de alguma forma, falava Artaud.
Então, o convite que faço aqui é tentarmos conversar um pouco sobre a relação da individuação, como Jung definiu e entendeu, e essa noção de corpo sem órgãos desenvolvida por Deleuze e Guattari a partir da mente da obra e da vida de Artaud. Confesso que esse é um desafio um tanto saboroso, como também assustador. É que o conceito de corpo sem órgãos, como está apresentado no texto chamado Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos, é fruto de muitas referências filosóficas, literárias, psicanalíticas, políticas e místicas. É um híbrido muito arrojado de todos esses saberes, um agregado desses encontros, desta espécie de diálogo entre essas influências. Mas, acima de tudo, ele guarda uma proposta existencial de experimentação e transformação da vida e na vida. Ao mesmo tempo, mesmo com todas essas influências, é um tipo de concepção muito rigorosa, exata até. Então, ao discorrerem sobre o corpo sem órgãos, não se trata de nenhum tipo de performance literária, que me refiro ao Deleuze e Guattari, né? Nesse texto. Não se trata de nenhum tipo de performance literária ou impressionismo conceitual. Muito pelo contrário. Deleuze e Guattari não escreviam textos especulativos, não estavam interessados em perder tempo criticando ou polemizando. O que lhes interessa é dar envergadura a seus próprios conceitos, e aí eles fazem um trabalho exaustivo. E é justamente isso que ocorre quando tratam do corpo sem órgãos, em que pese essa imagem esquisita, bizarra, um tanto surreal. Meu desafio aqui estará cumprido se ao final da nossa conversa alguns de vocês concluírem que esse conceito imagem do corpo sem órgãos, ao contrário do que podia parecer, pode sim, de certa forma, estar próximo ao pensamento junguiano e pode ser um operador especial para conversarmos sobre a individuação. Dito isto, tenho que lembrar que a ideia de individuação, ou princípio de individuação, é muito antiga. É uma questão clássica e atravessa toda a história da filosofia ocidental. Basicamente, ela se refere à pergunta de como algo é o que é e não é outra coisa. Como todas as boas perguntas filosóficas, ela parece simples de início, mas ao se começar o trabalho de elaboração do pensamento, novas questões e respostas vão surgindo e a complexidade resultante é inevitável. O chamado princípio de individuação se relaciona com a questão espaço-temporal, com a questão do número, da unidade da multiplicidade, com a identidade, com as tensões entre ser e devir. O que Jung, enquanto herdeiro desta tradição filosófica que ele bem conhecia, faz é inaugurar um novo capítulo, qual seja a proposta de um processo de individuação da psique, rumo a uma individualidade singular, única, integral. Não é exagero afirmar que a ideia de processo de individuação é uma das contribuições mais originais de Jung à psicologia. É a coluna vertebral ou fio condutor de toda a sua concepção dinâmica, construtiva e prospectiva, seu telos. Isso tem uma face clínica óbvia, mas é muito mais ampla do que isso, porque o processo de individuação ocorre sempre, como sabemos, independentemente de alguém estar em análise ou não. A individuação ocorre nas tensões do indivíduo com o coletivo em todos os seus estratos. A individuação é política e micropolítica, é ética, é estética. Todas essas dimensões da individuação estão presentes nos escritos de Jung, mesmo que algumas delas não tão explicitamente ou diretamente. Bem, agora que a gente já tem uma ideia geral dos nossos objetivos aqui, podemos nos aproximar um pouco mais do corpo sem órgãos enquanto conceito filosófico de Deleuze e Guattari para relacioná-lo com a individuação. O que proponho nesse ponto, já que a gente já percorreu um caminho inicial aqui, é contar um pouco sobre dois personagens fundamentais. O primeiro já citei, mas agora temos que conhecê-lo melhor. Antonin Artaud, o criador da imagem do corpo sem órgãos. O segundo, o filósofo Gilbert Simondon, é o filósofo que se dedicou magistralmente à individuação. E aqui, com relação ao Simondon, gente, vou me permitir falar muito pouco, porque é muita coisa e aí realmente o tempo não nos permite, né? Bom, vamos então ao primeiro, Antonin Artaud, que foi chamado pelo filósofo Daniel Lins de artesão do corpo sem órgãos. Aqui será necessário apresentar alguns elementos biográficos do Artaud, porque sua vida foi uma espécie de experimentação autorrefletida deste tal corpo. A força das suas vivências tem estrita relação com a radicalidade da sua obra artística e literária. E o corpo sem órgãos foi uma produção real para ele, não apenas uma metáfora ou alegoria. O que não significa que esse dito corpo se limitasse ao corpo físico. Artaud, nascido em Marselha em 1896, foi dramaturgo, ator, escritor, roteirista, místico, surrealista e inventor do chamado Teatro da Crueldade, talvez a face mais conhecida da obra dele. Sua obra completa tem 28 tomos. A questão da psicose de Artaud permanece controversa. O fato é que assim ele foi considerado um esquizofrênico e na parte final de sua vida, encerrada aos 52 anos de idade, cedo porém, passou muitos anos internado em unidades psiquiátricas. Na verdade, hospícios, né, na época.
Ele foi submetido a muitas sessões de eletrochoque contra a sua vontade, que lhe trouxeram muito sofrimento e prejuízos físicos e cognitivos. Artaud criava a partir da sua inteligência, da sua sensibilidade e da sua loucura. Por isso suas obras eram tão desconcertantes. Seu interesse por experimentações e vivências místicas... Está aqui o Artaud, vou mostrar para vocês. Vou voltar para ele. Seu interesse por experimentações, vivências místicas e políticas o levaram anos antes ao México para tomar peiote com os índios Tarahumaras, viagem relatada em livro dedicado ao assunto. Foi em uma peça radiofônica escrita e encenada por ele em 1947 que surgiu a imagem do corpo sem órgãos. O texto da peça causou furor na intelectualidade francesa da época. Leia-se Derrida, Deleuze, Lacan, entre tantos outros. Esta peça se chamava Para Acabar com o Julgamento de Deus. Em meio a uma poética inebriante, assustadora de imagens desconcertantes e fora do comum, em estilo de diálogo, ele propunha não a negação dos órgãos, como pode parecer à primeira vista, mas a dissolução do organismo como forma de organização que se impõe, determina e limita outras expressões e potenciais destes órgãos. Aqui está a primeira chave, talvez a mais importante para compreendermos o enigmático corpo sem órgãos. Não se trata de um corpo em que literalmente os órgãos são retirados, mas sim um corpo que supera o organismo como organização pré-determinada. A partir daí, deste confronto, novas funções dos órgãos podem ser experimentadas. Eles, de certa forma, se transformam, se tornam outros. Trata-se da invenção de um novo corpo e de um novo mundo a partir dos escombros, de escombros. Morrer e renascer. Aí um processo turbulento de desorganização, uma verdadeira destruição para que algo novo possa ser criado. E essa viagem envolve riscos. Tratarei desses riscos mais tarde. Artaud não defendeu simplesmente esse processo, não se trata apenas de um tópico teórico ou expressão estética. Artaud viveu as agruras e transformações que a sua individualidade louca e criativa lhe impingiu, sempre em conflito com o campo social, um coletivo que não compreendia em sua radicalidade, mesmo que por vezes tentasse, mas que por fim se mobilizava para reenquadrá-lo, para normalizá-lo. Artaud, como ele mesmo se definiu, o suicidado da sociedade. Não preciso dizer para vocês que essa peça causou furor e foi proibida, né, durante um tempo e tal. Bom, ao contrário de Artaud, nosso segundo personagem não pede que o tratemos demoradamente pela sua biografia, pois sua participação aqui é eminentemente teórica e permite colocar o corpo sem órgãos e o processo de individuação como descrito por Jung lado a lado. Me refiro ao filósofo francês Gilbert Simondon. Simondon dedicou-se a propor uma nova e abrangente abordagem da individuação do ponto de vista filosófico, desde os objetos físicos e técnicos aos seres biológicos, culminando no psíquico, no coletivo e, finalmente, no transindividual. Ele foi filósofo, tecnólogo e fez formação em psicologia para além das humanidades. Era profundo conhecedor de mecânica, hidráulica, termodinâmica e eletrônica. Seu estilo de escrita é clássico, difícil, extremamente elaborado, mas por detrás desta forma filosoficamente tradicional está uma teoria disruptiva e revolucionária. Bom lembrar que, de um ano para cá, as obras do Simondon, as principais, foram publicadas no Brasil, em português, finalmente. A editora 34 publicou. Tem outra editora também, mas enfim. Recomendável leitura. A crítica de Simondon ao modelo de individuação clássico, o chamado modelo ilemórfico, que atravessa toda a história da filosofia, especialmente a partir de Aristóteles, é que esse modelo privilegia o indivíduo em detrimento da individuação. O que Simondon alega é que devemos compreender o indivíduo a partir da individuação. Essa inversão de pensar o indivíduo a partir da individuação e não o contrário pode parecer simples no primeiro momento, mas tem grandes consequências. Isso significa modificar, reformular as categorias do conhecimento. A presunção ontológica aqui muda do ser para o devir. E o indivíduo passa a ser uma fase da individuação, ou seja, a individuação não serve ao indivíduo, mas é o indivíduo que se torna permanentemente individuante. Se vocês sentirem ecos do Jung aqui, acho que nos entendemos. O indivíduo, assim, é uma realidade relativa, uma fase do ser contido no devir em meio à realidade metaestável pré-individual. São conceitos dele aqui que não vai dar tempo da gente desenvolver mais, né? O indivíduo, nessa concepção, nunca existe sozinho, mas está sempre relacionado a um meio associado à sua existência. Ele, o indivíduo, é sempre uma manifestação secundária de uma operação individuante. Aqui está um ponto que nos interessa muito como analistas, terapeutas e pesquisadores da subjetividade.
A relação entre indivíduo e coletivo foi desde sempre pensada a partir de um marco metafísico que os trata como se cada um deles, enquanto substâncias ou seres, fosse previamente individuado. Para Simondon, essas instâncias não podem existir e não devem ser pensadas independentemente. Elas coexistem em atividade relacional. O psicossocial é transindividual, uma relação de relações que conduz eticamente ao que ele chamou um humanismo sem homem. Após conhecermos um pouco esses personagens e nos aproximarmos de suas percepções e ideias, acho que já posso perguntar junguianamente o que o corpo sem órgãos tem a nos dizer com relação ao processo de individuação e vice-versa. Vou tentar esboçar uma resposta em 5 pontos, vou tentar ser rápido, sei que o nosso tempo aqui está chegando ao fim, né, Giza? Mas são 5 pontos, e aí as citações todas eu vou pular, né? Isso aqui é sobre o Simondon, se quiserem dar uma olhada, né? Alguns pontos. Bom, em primeiro lugar, o corpo sem órgãos é, acima de tudo, uma experimentação. Ele deve ser feito, apesar de já estar lá. E convenhamos, essa espécie de paradoxo não deve assustar a nós junguianos. Ora, a individuação envolve o campo intrapsíquico, as figuras da imaginação, a energia psíquica, mas ele ocorre no mundo, em confronto com o coletivo, e sua finalidade é o movimento de diferenciação do sujeito frente aos dominantes arquetípicos, assim como os dominantes culturais. Por isso nas palavras de François Zurabichvili, aprendizagem mundana. Então, aqui esse foi o ponto 1, né? Experimentação. Ponto 2. Em segundo lugar, toda experimentação inclui uma ética e também inclui riscos, e é neste sentido que Deleuze e Guattari ensinam que deve haver uma regra de prudência nas experimentações, pois o risco de autodestruição está sempre presente. Aqui podemos lembrar a opinião de Jung sobre a individuação mal-sucedida de Nietzsche, o que o teria levado à loucura. Ideia essa que aparece nos famosos Seminários Zaratustra dos anos 30. Ponto número 3. Em terceiro lugar, não há finalidade identificável em cada momento ou estágio ou evento da individuação. Jung aponta para a busca de uma certa totalidade ou integralidade, mas este parece mais um horizonte, uma direção a seguir do que algo que se possa conceber como factível. Jung fala de um modelo finalista, mas não teleológico, porque não há um final pré-concebido. Como nos mostrou Simondon na crítica à concepção ilemórfica da individuação, isso de ilemórfica é que a forma vem antes do conteúdo, assim, falando muito de um jeito simples para a gente poder pensar aqui. Como nos mostrou Simondon na crítica ilemórfica da individuação. Não devemos compreendê-la a partir do indivíduo, mas sim o indivíduo a partir da individuação como uma fase sua. Ponto penúltimo, 4. Em quarto lugar, a experimentação e a criação de um corpo sem órgãos se dá de forma acidentada, inconstante, arriscada e, por isso, repito, é necessária a regra de prudência que citei anteriormente. É neste clima de perturbação que se dá o que o Jung chama de confronto com o inconsciente, e foi exatamente por esse processo que ele passou logo após a ruptura com Freud e com a psicanálise. Foi este roteiro dramático que ele viveu e, como sabemos, descreveu no Livro Vermelho. Mais uma vez lembro de Simondon e de quando ele se refere a um sistema metaestável. A metaestabilidade pode ser compreendida como aquele estado em que vai haver um tipo de virada, em que tudo está quase pronto, as peças posicionadas, em que há todo um clima à espera de uma fagulha, o aguardo pela senha do motim. Aquela sensação de o que está acontecendo, como, por exemplo, no início das jornadas de 2013 no Brasil. Não pode haver uma individuação tranquila demais, uma experiência transutiva e metamórfica leve e agradável. Uma individuação é visceral, é um rasgar-se, é uma perda de mundo. É um organismo que deixa de existir, uma morte, uma solútio radical. Esta característica da individuação está muito bem descrita no livro Vestígios, de Amneris Maroni, especialmente no capítulo De Repente. Cito aqui como recomendação de leitura. Ponto número 5. Em quinto lugar, uma individuação deve criar novos órgãos, melhor dizendo, os órgãos devem inventar para si novas formas e funções, rebelando-se contra o organismo. Trata-se da invenção de novas sensibilidades. Cito aqui, Hillman. Esse novo sentido de realidade, Hillman no pensamento do coração. Esse novo sentido de realidade psíquica requer um novo faro. Mais que um faro psicanalítico que busca profundidade de sentido e conexões ocultas, precisamos do faro do sentido animal comum, uma resposta estética ao mundo. Pulo a segunda citação aqui só para poder concluir. Se quiserem dar uma lida, acho interessante. O corpo sem órgãos, tentando aqui resumir o que não é passível de síntese,
é o que Deleuze e Guattari chamam de campo de imanência do desejo. E aqui cabe uma última explicação muito fundamental, a questão energética. A partir de símbolos da transformação, Jung define o que entende por libido e ela passa a ser chamada de energia psíquica. Sabemos que esta tomada de posição conceitual foi fundamental na ruptura com Freud. Libido não poderia mais ser definida como energia psicossexual, pois passara a ser algo mais amplo, ao gosto dos vitalistas e neovitalistas, mesmo que Jung não tenha se comprometido com eles. Jung criou essa concepção energética levando em conta o trabalho de outros pensadores como Aristóteles, Schiller, Schopenhauer e Bergson. Essa energia vital tem vários nomes, cada um desses autores dá um nome, né? E sem perder de vista as leis da física e os conhecimentos biológicos de seu tempo. A energia psíquica poderia progredir no movimento de adaptação ao mundo ou regredir no movimento relacionado às exigências da individuação e da alma. Nesse sentido, Jung pretendeu dar consistência e precisão científica e psicológica ao processo de individuação. Ora, o papel operado pela energia psíquica em Jung no processo de individuação é análogo à função do desejo na criação de um corpo sem órgãos. E aqui preciso frisar que Deleuze e Guattari propõem um conceito de desejo produtivo, criativo, construtivo, baseado especialmente na ideia de conatos de Spinoza e na vontade de potência de Nietzsche. Esse desejo está muito distante da ideia de desejo como falta que atravessa a psicanálise. Ele é ávido por conexões, agenciamentos, é sempre de alguma forma coletivo e não personalístico. E sigo nas analogias, como a dimensão transindividual de Simondon, que é uma fusão das individuações psíquica e coletiva. Para concluir, me atrevo a fazer uma última e brevíssima triangulação entre nossos autores. O que temos na nossa frente são abordagens diferentes confluindo sobre os processos de diferenciação, transformação e invenção de formas e expressões de vida na intersecção do individual e do coletivo. Estas transformações, metamorfoses, produções de singularidades não se dão apenas no plano consciente, muito pelo contrário. Elas necessitam de um plano inconsciente, pré-individual e impessoal. Inconsciente criativo de Jung, inconsciente fábrica de Deleuze e Guattari. Tornar-se o que é significa tornar-se uma singularidade imprevisível, ou seja, tornar-se cada vez mais uma manifestação de diferença pura, com base nessas camadas coletiva e inconsciente prenhes de potenciais ou virtuais disponíveis, nas tensões continuadas da metaestabilidade energética, que move todo o processo. Aí é que podemos conhecer o indivíduo pela individuação e não o contrário, assim como só podemos conhecer o ser pelo dever. A individuação é um processo faseado em dever contínuo, com acelerações e desacelerações, desterritorializações e reterritorializações, dissoluções e coagulações. O corpo sem órgãos é o devir máquina do organismo, é a busca da beatitude spinozana, o movimento em direção ao Übermensch. É o movimento de individuação proposto por Jung na sua face mais radical, visceral, que é atuado por uma multiplicidade de fusão de forças psicossociais e figuras da imaginação, a qual poderíamos chamar si mesmo. Muito obrigado. Obrigada a nós, Maurício. Muito legal. Agora nós vamos, na verdade, dar uma conversadinha rápida, porque a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas é que são assuntos realmente muito ricos, né? Eu acho que vale a pena deixar o texto um pouquinho maior e daí a gente diminui um pouquinho as discussões e dar uma conversada, tentar dar uma costurada ou até ver o que vocês acharam. E até dizer para o pessoal que nos assiste que esses textos vão estar no site do Instituto, tá? Na íntegra, lá também a gente encontra os profissionais da área, então todo mundo que está aqui falando qualquer coisa, né? Tem os e-mails, tem os contatos, se alguém tiver mais interesse nos textos, né? Então, aquilo que eu fui escutando, assim, que eu tinha lido, que eu achei muito legal, não sei se vocês também andaram comigo nessa jornada com esses passos, mas assim parece que essa coisa final que o Maurício trouxe do corpo sem órgãos, assim, é todo o tempo Dionísio chegando, Dionísio chegando, Dionísio chegando, né? Dionísio irrompendo, e para poder realmente esse Deus, né, dessa descultura que rompe ao mesmo tempo, precisa, então, dessa hospedagem, né? Principalmente dessa hospedagem que a Marluce traz. Então, parece que foi tão encadeadinho, assim, né? Os trabalhos de vocês, nesse sentido de que cada um do seu jeito falou dessa mesma necessidade da gente, parece que, se movimentar, né? Sair daquele lugar organizado, né? Quer dizer, desorganizar essa estrutura
condicionada a esse organismo que a gente ficou tanto tempo presa, né? Alguma coisa que nos estrutura como se fosse certo, como se fosse chegar lá. E aí vem todo esse pensamento, né, somente a partir de Spinoza, de Nietzsche, principalmente, que vão trazendo de volta esse Dioniso, né, e nos convidando a esse agir que, ao mesmo tempo, está sempre criando, né, que não precisa chegar num lugar, que já é por si só a coisa, né, e que está vinculado a esse coletivo, que está sempre honrando, tá, tanto em si mesmo quanto habitando e sendo habitado pelo outro, seja esse outro interno ou externo. Fui, né, dançando nessas imagens, inclusive a dança como algo muito forte, né, até por eu trabalhar um pouco com isso, mas como realmente a gente, para poder ter um corpo flexível e fazer o movimento acontecer, a gente tem que fazer essa ondinha, né, se mexer em nós. Não sei como é que ficou para vocês, se vocês querem comentar de vocês e dos colegas. Eu só queria dizer que eu estou muito impactado, viu, Maurício? É muito... Não, pela profundidade, né, do teu texto, assim, fica difícil da gente conseguir formular algo, né, e ir além, né, porque eu acho que tem toda uma erudição aí, né, mas eu... Enfim, eu acho que mexeu no meu organismo aqui, tá? E achei muito bonito o teu texto. Eu queria te dar parabéns, né, e em algum momento a gente, né, eu espero poder discutir mais, assim, mas acho que tu trouxe uma imagem muito interessante aí, né, muito densa, né, da individuação que eu acho que está no Jung, mas parece que vai além, né? Acho que tu consegue dar um passo aí, né, além, né? Obrigado, Guzo. Esse tipo de texto fica um pouco denso, às vezes a gente fica uma metralhadora falando desses textos, né? Mas às vezes é necessário. E o que eu queria comentar dos nossos 3 textos, eu acho, né? E de uma linha que talvez os atravessa, é esse fio dionisíaco mesmo, né? E a gente vai lembrar que Dionísio, eu acho que foi o único deus, em princípio, que tem essa ideia de desmembramento total, né? De morte por desmembramento depois de um renascimento. Então, é um deus muito individuante nesse sentido, né? E, e eu acho que isso faz os textos conversarem também a ideia de marginal, né, Marlúcio? Eu fiquei muito feliz com essa mesa também, porque fora o trabalho do Gus, que eu já conhecia mais ou menos, já conheço, né? E é um belo trabalho, porque tem uma dimensão histórica, tem uma dimensão filosófica e psicológica, todas elas conversando, né? Mas eu fiquei muito feliz de ter trazido o Corban, né, e essa dimensão imaginal, porque fazer essa distinção entre imaginário e imaginal é algo que muda tudo, né? E é fundamental para a gente, né, para os junguianos e pós-junguianos. E tem um certo, nossos trabalhos todos, eu acho que eles conversam com essa dimensão de Eros, conversam com uma dimensão estética e um certo irracionalismo num bom sentido, quer dizer, não é que não haja uma dimensão racional, mas as dimensões racional, a dimensão estética e a dimensão imaginal estão todas fundidas aqui no trabalho do Gus na arte, nas letras, na MPB, nessa figura do Caetano, né, Gus com tanta inteligência, tão racional e ao mesmo tempo tão dionisíaco, né, com essa capacidade estética imensa de dizer coisas poéticas, né, e o Corpo Sem Órgãos também é esse tipo de conceito, que ele é um conceito totalmente imaginal, né, e ele vem a partir de um psicótico, quer dizer, que ao mesmo tempo era genial, né, Marluce? Então, acho que esses trabalhos conversam aí, porque essa dimensão imaginal é necessária para a gente, acho que está tudo conversando, eu acho que essa é uma história do Jung e dos pós-jungianos, né? Conseguirem ter esse acesso, essa noção, essa percepção de que essas dimensões se entrecruzam e poder produzir a partir daí. Eu acho, modestamente, que a gente, um pouco com os trabalhos, conseguiu trazer isso aqui, né? De um jeito rico, porque essa é uma forma de inteligência, eu acho. Difícil, né? Conseguir fazer essas coisas se atravessarem, eu acho que o Corban faz isso, o Duran faz isso, o Bachelard faz isso, e nós modestamente tentamos fazer isso também, estamos bem assessorados por eles. E o Caetano faz isso também. E o Arthur, né, era o próprio Dionísio em vida, né, Maurício, essa coisa dele se despedaçar todo, dizer que ele é um suicidado, né, lembra muito essa coisa de Dionísio sendo despedaçado pelos titãs, né, naquela fase. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a riqueza, assim, por exemplo, dessa formação que a gente faz, do próprio pensamento do Jung, né, eu fiquei encantada, assim, a gente não tem muito acesso aos textos do Corban em português ainda, né, então já estou recém iniciando, assim, tentando estudar um pouquinho,
Mas o próprio Jung, assim, essa ideia de Uranus também, eu fiquei muito tocada por isso, assim, esse espaço em que pessoas, assim, com pensamentos que achavam que não tinham conexão, né, que estavam sozinhos nas suas pesquisas, acham um ponto de encontro, né? E o quanto Jung reforça isso, assim, essa ideia de que a gente precisa, sim, se envolver com outros conhecimentos, ter essa abertura, né? Não ficar tão fechadinho, e a gente sente isso também na clínica, né? O que a gente faz com todo esse material que vem? Para mim foi uma alegria ouvir o Jung dizer, olha, eu tenho o hobby científico de tentar entender o que acontece, mas entendendo ou não, esse trabalho funciona, né? Quando a gente se permite entrar nesse campo mesmo, né? Que é um campo que às vezes pode nos deixar meio despedaçados no sentido de não ter essa estrutura, não ter esse chão, né? Então, achei que realmente, assim, a gente... Gostei muito, achei linda a tua síntese, diz assim, desses 3 trabalhos, né? Que eu acho que, de alguma maneira, a gente foi impactado por isso. E do Gustavo ter trazido a tropical e a antropofagia, né, Gustavo? E essa imagem antropofágica, quer dizer, é rica demais, né? É rica demais. É muito Mas, brasileira, né? e também tem isto, né? Tem esse trabalho visceral, literalmente e metaforicamente e imaginalmente com o corpo mesmo, né? Com esse corpo, desse desfazimento do corpo para produzir outros corpos, né? Então isso é muito rico, né? Gosto de ter trazido. Aliás, se eu pudesse te sugerir o próximo artigo, o teu próximo artigo podia ser só sobre antropofagia, assim, de trabalhar isso, né? Porque seria muito rico, né? Um olhar junguiano, né? Sobre esse Eu, tema que já existe, né? não, eu fiquei te ouvindo, né? Durante a tua fala, eu fiquei pensando o tempo todo, né, na antropofagia. E, na verdade, esse texto, quando eu comecei a escrever, eu vi que ele abria para tanta coisa que eu vi que, bom, já tem uma monografia aí, né? Já tem um trabalho maior aí né, desenhado, né? Mas eu tive que me limitar um pouco, né? Fechar um pouco, né? Mas abre muito para pensar Mas, até. é. Que legal, gente. Então, a gente vai terminar, infelizmente, né? Poderíamos ficar conversando, mas quem sabe isso também se abre para novos encontros, inclusive com essas possibilidades virtuais, da gente pegar o corpo, né, de Dionísio, o sangue de Dionísio, em termos de um vinhote, daquilo que a gente pode mesmo delirar nas nossas conversas informais e continuar, né, fazendo esses lugares acontecerem, e a gente vai inventando moda, fazendo com que o devir, né, não cesse nunca, que eu acho que essa também é a questão do movimento do nosso imaginal e de toda essa questão dionisíaca, né? Foi um prazer enorme estar com vocês, e a gente vai, então, se despedir do pessoal, agradecer a todos que escutaram, que vão querer escutar, e agradecer ao Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul por esse convite, da gente estar junto aqui hoje. Obrigada, até mais, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.